Mas o fator macro que eu acredito que pode causar a reversão desse movimento de depreciação do iene, portanto um short squeeze, que eu vou entrar mais no fim do vídeo, são alguns. O primeiro deles é a própria inflação, que eu já trouxe no outro vídeo, que começou a incomodar no Japão e agora está no maior patamar desde 2008, ultrapassou 2,5%. A próxima leitura da inflação sai no dia 23 de junho e é bem possível que mostre uma inflação ainda maior. Por que isso? Primeiro, pela própria inflação ao produtor, que já registra elevação de 10% ao ano, a maior taxa desde o início da década de 80, e como nós sabemos, inflação ao produtor é um indicador antecedente e que cedo ou tarde acaba pressionando preços ao consumidor. Além disso, o Japão é um importador líquido de petróleo e combustíveis óleos. Olhando a pauta de importação do Japão, temos aqui cerca de 1/5 justamente de petróleo e seus derivados. Então isso ajuda a contribuir para a inflação de preços maior. E como a gente tem visto o petróleo e mais os derivados, gasolina e óleo diesel, no mundo inteiro subindo, isso vai acabar refletindo também no Japão. E esse problema da pauta de exportação e importação também está prejudicando os chamados termos de troca. O Japão fica menos competitivo, então a moeda japonesa, ou os termos de troca do Japão, pauta de exportação comparada com a pauta de importação, só tem piorado. Tudo que o Japão importa está aumentando de preço e o reflexo disso tudo é na balança comercial japonesa, que voltou a ficar negativa, com tendência de se deteriorar ainda mais. Portanto, mais dinheiro saindo do Japão, mais pressão na taxa de câmbio. Então esse fator macro é a inflação que tende a aumentar, tanto pela questão dos combustíveis, quanto também pela taxa de câmbio, que são processos que se retroalimentam. Por outro lado, o Banco Central do Japão, Bank of Japan, segue prometendo política monetária ultra-estimulativa, como tem aqui a notícia dessa semana, inclusive, o Kuroda, que é o presidente do BOJ, prometendo Ultra Easy Policy. E é curioso porque nesse momento o Japão é o último país relevante a realmente manter taxa de juros estimulativa. Fed já está subindo e vai subir mais ainda. O Banco Central Europeu finalmente anunciou que vai subir juros. Hoje mesmo, quinta-feira, a Lagarde disse que vai ser provavelmente 50 pontos base. Na reunião de julho, depois mais 50 ou mais, então euro está aumentando. Os demais países que fazem parte do índice dólar, como o dólar canadense, coroa sueca, também estão subindo. Franco suíço já dando sinais que pode começar a subir, também por conta da pressão do dólar e do euro, mas o Japão continua com essa política. Isso vai dar mais pressão ainda na taxa de câmbio e tende a desvalorizar o iene, portanto também vai repercutir na taxa de câmbio. Mas não é apenas pelo lado da política monetária ultraestimulativa, que seria a taxa básica, que lá está negativa, mas também a outra política, que é a chamada controle da curva de juros, que o Banco do Japão introduziu em 2016, aqui tem um gráfico até do Banco do Japão. Desde 2013 foi chamado Quantitative and Qualitative Easing, afrouxamento monetário quantitativo e qualitativo, passou a comprar vários tipos de ativos e não apenas a dívida japonesa. E a partir de 2016 começou a controlar a curva de juros, Yield Curve Control, que significa que ele definiu uma meta para o rendimento do título do Japão de 10 anos, o famoso JGB de 10 anos, que a meta é 0%, e ultimamente ele tem se comprometido a não permitir com que a taxa suba acima de 0,25. Mas aqui temos o JGB de 10 anos, que está testando agora o nível de 0,26%, e esse é o problema de Banco Central como o do Japão, que ele fazendo essas promessas, o mercado começa a testar até o quão longe o Banco Central realmente vai ir. Já que o BOJ tem prometido quantias ilimitadas de compra de dívida japonesa para manter essa política de teto do rendimento do JGB de 10 anos, até onde ele realmente vai honrar essa promessa. Então o mercado começa a testar, por enquanto está ali segurando 0,26, que é um patamar é o mais elevado ali já desde 2016. Então o mercado vai começar a testar e a gente pode ver como essa divergência ela tem aumentado. O título de 10 anos dos Estados Unidos subindo bem, acima de 13%. Da Alemanha subiu bastante nas últimas semanas, está acima de 1,3%, 1,4%. Então essa pressão aumenta
sobre o Banco do Japão para fazer alguma coisa.